Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Flacco for the end zone. Touchdown, John Brown! John Brown at the bottom of the field right here, but I mean, you're asking a lot of your safety there to get over there in that position. Marshawn Lattimore pushes him out. By coverage, you're thinking you've got safety help over the top, but I tell you, Von Bell looked back at Marshawn Lattimore, expecting him to carry him maybe. Justin Tucker. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Kidding me? The first miss in his career. Anymore. Hard to be sure. Sometimes I feel so insecure. Amiguinhos, felizmente a vida tem que continuar, né? Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia na melhor das circunstâncias, Giba. Não é muito bom não, né? Mas vamos lá, né? O pessoal tá ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá difícil. Pois é, gente, 24 a 23, mas foi quase, por muito pouco, um pontinho. Ai, desespero. Um pontinho do empate, né? Não tem nenhuma garantia de vitória, né? Bom, a gente vai comentar nossas impressões e outras coisas sobre esse jogo depois dos recados, tá bom? Recados rápidos, galera, é o seguinte: você que está escutando a Casa do Corvo, eu sei que você gosta desse conteúdo, você gosta do nosso trabalho, quer ajudar ele a crescer, quer ajudar ele a melhorar, quer ver coisas novas acontecendo aqui, então apoia.se/Casa do Corvo, seja torcedor de elite. Com R$1 você já pode fazer uma diferença enorme nesse projeto. Se você colaborar com R$10 no plano Hall of Fame, você tem acesso ao Boteco do Corvo, que é o nosso grupo fechado no Facebook, onde a gente antecipa coisas do podcast, alimenta discussões, faz festa, é uma beleza, tá um hype danado lá. Por acaso você acha que o apoia-se muito complicado, você pode ajudar a gente também através do PicPay. picpay.me/Casa do Corvo. Se você não tiver cadastro ainda, faça o cadastro com o código que está no post desse episódio e você ganha R$10 de cashback, tá bom? PicPay, se você não sabe, serve para você transferir dinheiro para seus amigos, pagar contas, fazer compras nas lojas da Google Play e da Apple Store. Se você mora em São Paulo, você consegue até carregar bilhete único. É uma ferramenta ótima para pagamentos. Então vai lá, picpay.me/Casa do Corvo, garante sua assinatura. E detalhe, para quem já é apoiador e para os apoiadores novos, segura um pouquinho aqui nos recados, porque lá no finalzinho tem um recadinho muito batuta para vocês, tá bom? Quer outra forma de ajudar a gente também? Vai lá na iTunes Store, procura o nosso podcast e deixa a sua avaliação, deixe as suas estrelinhas, o seu comentário, porque isso ajuda aí muito o podcast a se tornar relevante entre os podcasts esportivos da loja de podcasts da iTunes Store. Tá bom?
Nossas redes sociais, facebook.com/Casa do Corvo, nossos twitters, @Casa do Corvo, @BRavensBra, @JGGL. Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr@gmail.com. E não se esqueça, nós somos membros da família Fambonanet. Dá uma corrida lá, fambonanet.com.br. Além do Famblinho que sai toda semana, tem mais de 20 podcasts sobre os vários times da NFL. Se você está escutando isso aqui e não é torcedor do Baltimore Ravens, primeiro, fica com a gente, nós gostamos da sua visita, muito obrigado pelo reconhecimento. Mas dá um pulinho lá no resto da rede, porque é quase certeza que deve ter um podcast para sua torcida, um podcast para você, tá bom? E já que você tá aqui, deixa também seu comentário aqui na caixa de comentários, deixa aí seu feedback, deixa aí sua opinião, deixa aí o que você tem a falar sobre esse episódio, sobre os episódios anteriores. O espaço é seu para você falar o que você quiser, tá bom? Falando em recados, vamos lá, gente. Antes de irmos para os comentários, eu queria dar um aviso importante. Estamos no programa 50, certo? Gostaria que esse número tivesse chegado em circunstâncias melhores. Eu cogitei a possibilidade desse ser o programa 49,5. Mas é o programa 50 e acho que seria interessante dar um mimo a todos vocês, torcedores de elite. O que acontece? Quem ouviu o programa passado, onde a gente gravou aquele recadinho bonitinho com o Guilherme Foster, administrador do Ravens Brasil, lembra que ele ficou de mandar uns brindes oficiais da Ravens Flock, certo? Os itens chegaram hoje, eu consegui separar tudo bonitinho, já tem até... consegui separar alguns kitzinhos, já tem o kit do Giba aí, do Gel prontos, que eu vou enviar logo, certo? Opa. Negocinho bacana, tem selinho oficial da NFL, coisa mais linda do mundo. Sempre bom. E você, torcedor de elite, nosso apoiador, nós achamos que você também merece esse mimo. Então nós vamos sortear um kit desse para você, que é apoiador. Nesse caso, não importa qual nível apoio do Rookie ou até o Hall of Fame tá valendo, entendeu? E a gente pode pensar o quê? Daqui uma ou 2 semanas divulgar o resultado? Que aí dá tempo de mais gente apoiar também esse projeto? Sim, quanto mais gente, melhor. Só apoiar e participar. Lembre-se, gente, até o plano Rookie está valendo. Então com R$1 você já pode concorrer a um kitzinho muito batuta, muito bacana da Ravens Flock, com estampa oficial, selinho da NFL, tudo bonitinho. Tem chaveiro, tem abridor de garrafa que é com bolacha para cerveja, tem porta-latinha, coisa bonita, coisa batuta. A gente vai até mandar umas fotos depois no Instagram da Casa do Corvo para vocês verem as coisas legais que chegaram aqui, entendeu? Então, se você quer concorrer a esse kitzinho bacana da Ravens Flock, apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Seja apoiador, seja torcedor de elite. Com R$1 você já faz uma grande diferença para esse projeto. Mas aí quem é Hall of Fame tem mais chance de ganhar do que quem é Rookie, né? Exatamente. Tem isso. Apoios maiores, chances maiores. Então, né? Exatamente. Então, assim, você tem chance de ganhar dando R$1, sendo Rookie. Mas se você for Hall of Fame, você tem mais chance de ganhar. Então é isso, gente. Seja apoiador, seja torcedor de elite e concorra a prêmios bacanas aqui na Casa do Corvo. Quem diria que a gente chegar a esse nível de fazer sorteio, hein? Olha só, estamos ficando grande, viu? Estamos ficando importantes. Comentários, vamos lá. Daniel Gomes, ele já tá cobrando a gente sobre o melhor e o pior do jogo. Eu acho que hoje rola, porque o prêmio de pior do jogo pra mim já tá garantido. Concordo que o Allen tenha poucas corridas e acho melhor ele no slot que correndo. Tenho achado o Snead sensacional. O que acham? Poderíamos colocar a mulher do Joe Flacco como wild receiver, wild cat, né? Podia botar ela no ouvido dele na hora que o Lamar entrar em campo, botar ela no rádio. Corre, filha da puta! Faz a rota, porra! Faz a rota que a gente faz mais um filho. É o louco. Fudeu aí. Já tem 8. Mas sério... Mas sério, por que não colocar um wide receiver ou tight end pra alinhar ali? Será que alguém acha mesmo que o Flacco vai receber a bola?
A bold dele foi o Flaco dar um passo no Wildcat. Eu acho que essa bold ele acertou. Ah, não sei não, acho que ele não deu um passe. Ai, meu Deus, coisa horrível. Eu concordo com ele, cara. Põe o Flaco no banco e põe um wide receiver, um tight end mesmo, sabe? Já que o Hayden Hurst não participa tanto do plano de jogo, põe ele lá, foda-se. Eu não prestei tanta atenção se o Breeze corre quando o Tyson Hill tá em campo. Corre. Eu não vi se ele faz a rota ou não, mas o Flaco, cara, ele fica parado, completamente parado, ele se mexe. É ridículo, cara, dá um nervoso. Mas também o Flaco, até ele começar a rota, já sabe o passo dele. Decidiu, né? Carro a álcool, né? Pô, é o arranque de um Opala 75. O Ronan Freitas também deixa um recado, dessa vez foi lá no Boteco do Corvo, porque ele trocou uma pergunta por um recado. Perdemos, mas na minha opinião perdemos bem. Jogamos contra um time muito bom e fizemos um jogo muito bom. Perdemos em um lance de azar inacreditável, mas o otimismo continua, pelo menos por aqui. Um jogaço com 2 timaços, veremos vocês no Super Bowl, Saints, e vai ter revanche. Tomara, foi o que eu falei com um dos rapazes que me citou no Twitter. Eu não lembro quem é o nome dele, mas ele falou um negócio de bom jogo, não sei o que. Eu falei, eu espero uma revanche em fevereiro. Na verdade, eu não espero não, eu prefiro enfrentar um time um pouquinho mais tranquilo, né? Putz, cara, time tranquilo no Super Bowl é meio difícil, cara, né? Pois é. Saints, pra mim, já tá até. Assim, do que o LA Rams tá fazendo, eu já até descartei o Saints do Super Bowl. Ah, não sei, nada impossível, mas. Acho que tem uma diferença considerável entre o Saints e o Rams. Chama Drew Brees. Pois é, né? Por melhor que o Goff seja, tá jogando bem e tal, ele não é o Drew Brees. Vamos lá falar de Drew Brees, então? Vamos lá. Eu quero começar falando sobre a defesa do Baltimore Ravens, mas não a parte boa, a parte ruim. A gente estava com uma expectativa, né, com o Jimmy Smith em campo, o Brandon Carr fazendo uma temporada em cima da média do outro lado não ia prejudicar tanto, então a gente estava contando, putz, Jimmy Smith tá de volta, vai fazer um bom jogo. O que aconteceu com o Jimmy Smith nesse jogo, gente? Tivemos 6 faltas para 52 jardas. Eu tenho quase certeza que dessas 6, 4 foram dele. Sim, ele fez 2 faltas muito importantes. Uma delas ressuscitou um drive de touchdown do Saints, que, se eu não me engano, já estava indo para a 4ª descida, ou estava indo para a 3ª descida, e ele fez uma falta dentro da endzone que virou uma primeira descida de novo. Ele teve uma interferência, pelo menos 2 interferências de passe, se eu não me engano, também, que deram passos grandes pro Saints, sem contar os passos que ele deixou, permitiu a recepção, touchdown em cima dele. Então, assim, a partida do Jimmy Smith foi muito ruim, ao ponto dele ter sido pior que o Brandon Carr. Que o Brandon Carr tá fazendo um bom começo da temporada, diga-se de passagem, eu venho falando isso desde os primeiros jogos. Ele está jogando bem, ele tá merecendo a titularidade, não diria que estão botando ele titular só para manter a sequência, ele tá merecendo ser titular ao lado do Humphrey. Ele tá jogando bem. Você tirar ele do time num momento como esse é burrice, tá? Porque uma coisa é você tirar um cara do time que ele não tá rendendo, e aí botar o titular que é melhor do que ele. Mas se ele tá jogando bem, deixa ele no time. Enquanto ele estiver jogando bem, deixa ele jogar. Se ele cair de produção e aí de fato começar a piorar, até porque ele já é um veterano, e a tendência é que ao longo da temporada ele vá caindo de produção, porque fisicamente ele não consegue acompanhar o ritmo, como aconteceu no ano passado. A reta final de temporada dele foi muito ruim. Provavelmente porque ele jogou todos os snaps de todos os jogos, porque enquanto no começo de temporada o Humphrey era calor, o time foi cuidadoso com ele, depois que o Jimmy Smith machucou, era só Humphrey e Carr. Já não tinha mais o Jimmy Smith, então ele jogou quase todos os snaps, e aí ao longo da temporada ele foi piorando o desempenho dele. Mas o desempenho do Jimmy Smith foi preocupante, bastante preocupante, e assim, o Saints conseguiu explorar tudo que tinha em cima dele. Eu até falei antes do jogo no Twitter que eu acho que o mais certo era botar o Jimmy Smith de sombra do Michael Thomas, porque eles são caras grandes e
com características parecidas. Eu acho que o Jimmy Smith conseguiria, ele conseguiria marcar bem o Michael Thomas e limitar a ação dele no jogo. E me enganei. O Michael Thomas fez tudo em cima dele. E o Michael Thomas, diga-se de passagem, nem fez aquela partida, né? Porque ele tomou uns drops miseráveis também nesse jogo. Ele teve acho que um drop miserável, mas ele foi limitado em boa parte do jogo. Ele não conseguiu ser aquele cara, porque o Michael Thomas não é aquele cara de 3 recepções, 150 jardas. Ele é aquele cara de 15 recepções, 150 jardas. Ele recebe muitas bolas o tempo todo. Ele recebe bola o tempo todo. Ele joga a bola para ele o tempo todo. E não foi o que aconteceu nesse jogo. Esse jogo o Saints deu no chão, com Alvin Kamara, com Tyson Hill. E assim, o jogo aéreo foi uma coisa complementar nesse jogo. Pra você ter noção, o Brees teve menos jardas de passe do que o Flacco. O rating dele foi melhor, mas ele teve menos jardas, porque ele passou menos. Ele teve menos tentativas de passe, menos passos completos e menos jardas. 22 de 30 para 212 jardas do Drew Brees contra 23 de 39 do Flacco para 279 jardas. Eu confesso que quando fechou o primeiro tempo, eu tava achando que eu ia acertar minha bold, hein? Qual era o seu bold? Era Drew Brees com menos 150 jardas. Fechou o primeiro tempo com 98. Ah, mas aí, pô, com 2 quartos ainda ele passou disso. Não, mas é Drew Brees ainda, né? Esse cara tira coisas da cartola que é inacreditável. A minha bold eu passei perto, só faltavam 2 touchdowns. Pois é, né? Mas aí fica a preocupação, cara, porque com o Jimmy Smith jogando o jeito que jogou, o Brandon Carr, você já levantou a bola, que ao longo da temporada a tendência do desempenho dele é cair. Como é que fica o nosso corpo de corners, né, cara? Não dá pra contar só com o Marlon Humphrey. A tendência dele desempenhar é cair se ele jogar todos os snaps, como aconteceu no ano passado. O que não estava acontecendo nesse ano quando o Jimmy Smith jogou. Depois que o Jimmy Smith voltou, o Carr, o Humphrey e o Jimmy Smith estavam revezando. Cada um tinha 30 snaps, 40 snaps por jogo. O que faz com que o Carr consiga se manter fisicamente melhor do que ele estava se mantendo na última temporada, que ele teve que jogar todos os snaps em todos os jogos. Entendeu? Esse é o ponto. A gente precisa que tenha o Humphrey também para conseguir fazer esse revezamento e manter todo mundo bem. E o Jimmy Smith precisa melhorar também, porque é difícil. Jogando do jeito que ele jogou esse jogo, fica bem difícil. E aproveitando que você tocou no assunto jogo corrido, vamos lá. Alvin Kamara, 17 tentativas para 64 jardas e Mike Ingram, 12 tentativas para 32 jardas. A gente sabe que, só pelos nomes que a gente citou, né? Mark Ingram e Alvin Kamara, esses caras são os monstros do jogo corrido, né? Até onde, eu gosto sempre de fazer a pergunta, até onde termina o talento deles e começa as falhas da nossa defesa, não criticando a nossa defesa, porque eu entendo que a gente abriu muito o jogo do segundo, do terceiro quarto pra frente, que é onde já tava todo mundo esgotado, né? O Sean Payton conseguiu fazer uma coisa muito boa, que é manter a nossa defesa um bom tempo em campo, vide o primeiro drive do jogo. O objetivo do Saints no começo do jogo não foi tanto pontuar. Obviamente todo mundo quer pontuar. Não tô dizendo que ele não quis pontuar. Mas o objetivo principal do Saints, desde o começo do jogo, e acho que isso ficou muito claro, era cansar a nossa defesa. O Brees não fez passes longos no jogo, em nenhum momento do jogo, praticamente. Ele não tentou big plays, não tentou esticar o campo. O Saints foi de pouquinho em pouquinho, não à toa ele tentou 4 conversões de quarta descida no primeiro drive. Ele foi de pouquinho em pouquinho para deixar bastante tempo a nossa defesa em campo, cansar bem a nossa defesa, para no final ele conseguir explorar ela. E assim, a estratégia deu muito certo. O jogo corrido do Saints entrou, assim, com o Kamara, eu diria que ele entrou mais pro final. No final, a gente já não conseguia mais parar o Kamara, porque a defesa estava muito cansada. Mas quem fez a diferença no jogo corrido foi o segundo corredor do Saints, o Tyson Hill. Ele correu 35 jardas em 6 tentativas. Isso é média de 5.8, isso é uma média absurdamente alta. Então, assim, a gente não conseguiu lidar com essas jogadas. E o Esaú, que fez o preview com a gente, ele falou: o Saints teve 2 semanas para se preparar para esse jogo, então prepare-se para muitas gracinhas. E foi exatamente o que aconteceu. Teve um fake punch, que virou uma primeira descida no primeiro drive do jogo, várias corridas com o Tyson Hill, muita jogada com o Tyson Hill envolvido. Então, a gente enfrentou um grande ataque que tem um grande treinador e um grande quarterback. Então é muito difícil você limitar esse ataque a menos de 24 pontos, que foi o que a gente fez. Com 2 semanas para se preparar, descansado. Então, assim, nós estávamos em condições adversas, sem o nosso melhor corner hoje.
Então, assim, estávamos em condições adversas, a defesa fez o que ela podia fazer dentro das condições, assim. E a resposta do ataque também não conseguiu deixar a defesa fora de campo tempo suficiente para descansar em alguns momentos. Apesar do ataque também não ter jogado mal, a gente fez um bom jogo, no geral. A gente jogou de igual para igual com os melhores times da liga. A gente precisa lembrar disso sempre. A gente jogou, por mais que a gente estivesse jogando em casa e tudo mais, a gente jogou de igual para igual com um dos candidatos ao Super Bowl. Então, isso precisa ser ressaltado. Acho que se o jogo do Saints viesse num outro momento, uma semana 3, por exemplo, talvez a atitude do Sean Payton seria diferente, pegando o time com o Saints menos preparado pro que a gente fez até o... Eu acho que talvez ele não tendo tanto tempo para preparar uma estratégia, estudando tanto o Baltimore, porque, obviamente, ele passou do dia seguinte ao jogo anterior até a véspera do jogo estudando o Ravens. Ele assistiu o nosso jogo contra o Titans. Então ele preparou a estratégia dele muito bem, ele executou ela muito bem. Tanto o Sean Payton quanto o Drew Brees e todo mundo. Assim. O Saints executou o plano de jogo dele muito bem. E ainda assim, você para pra pensar, eles tiveram lances específicos que foram muito decisivos pro jogo. Né? Lances que poderiam ter mudado completamente a cara da partida, como aquela conversão do Brees pro Michael Thomas, assim, que foi aquele foi o ponto de mudança do jogo, porque se o Brees não consegue aquele passe ali, eles teriam que ir pro punch, porque era uma 3ª-para-8, ia virar uma 4ª-para-8 no campo de defesa, se não me engano, ou então ali perto do meio campo, eles teriam que ir pro punch, porque assim, eles arriscaram quartas descidas em situações curtas, 4ª-para-2, 4ª-para-3, 4ª-para-1. Se arriscar uma 4ª-para-8 é muito grande, é um risco muito grande. E a nossa defesa não estava preparada para essa estratégia do Saints. Eu acho que o principal ponto é esse. O Saints conseguiu pegar a nossa defesa desprevenida, porque quando você tem uma 3ª-para-8, qual é a sua preocupação? Não deixar o cara ganhar 8 jardas. Ele pode ganhar 7, 8 não. Então a gente limitava, deixava eles ganharem essas jardas, por exemplo, para tentar forçar a 4ª descida. E eles iam lá e arriscavam. E conseguiam, porque uma 4ª-para-1 não é tão difícil assim, uma 4ª-para-2 também. É um risco que você está correndo, e ele assumiu esse risco em troca de ter a melhor estratégia. A parada é essa, ele não teve medo de arriscar, porque ele sabia que se ele faz um 3-and-out e devolve a bola pro nosso ataque vai conseguir caminhar. Aí, de novo, mais uma vez, se ele não conseguisse cansar a nossa defesa, o Saints ia se complicar e não ia conseguir vencer o jogo. Então ele assumiu um risco em nome de uma estratégia que ele achava que era melhor. E deu muito certo. Poderia ter dado muito errado, visto que o primeiro drive terminou num fumble, né? Mas... poderia ter dado muito errado, por exemplo, se na primeira conversão de 4ª descida no primeiro drive, a defesa consegue parar o ataque. Então a gente teria a bola no campo de ataque, no começo do jogo, forçando um turnover on downs. Isso poderia ter dado muito errado pro Saints, mas eles conseguiram a conversão. Então, assim, a confiança dele no ataque dele também faz a diferença. Pois é, e fica aqui uma menção sobre a nossa defesa. O Saints, na temporada inteira, até a semana 7, só conseguiram fazer menos de 25 pontos em 2 jogos. O resto foi 30 para frente. Um foi contra o Cleveland Browns, que nós sentimos na pele o que é a defesa do Cleveland Browns, apesar de alguns jogos absurdos, que nem foi contra o Oakland Raiders. E o outro jogo foi o nosso. Palmas, assim, apesar dos pesares, palmas para essa defesa. Perdemos aquele status de não ceder pontos no segundo tempo do jogo, mas isso uma hora ia cair. É touchdown, desculpa. Aí a gente falou, pelo menos eu não sei se a gente falou aqui, mas eu e o Gelli, a gente ficava conversando e falou, cara, essa marca vai cair, se não cair hoje, não cai nunca mais. Porque enfrentando o ataque do Saints, acho que só no Super Bowl contra o Rams, que assim, que teria uma chance maior do que isso acontecer, porque é um ataque muito difícil de ser marcado, muito difícil. Era um jogo muito complicado pra gente, a gente sabia disso, e ainda assim a gente ficou um extra point de empatar e levar pra prorrogação. Vamos falar desse extra point lá na frente. Vamos virar a bola. Vamos falar do nosso ataque. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Eu quero começar
falando sobre o Hayden Hurst. Ele tá voltando de lesão, eu entendo, tem gente pegando no pé dele, né, Giba? Sim. Eu vou falar isso aqui, para o pessoal que me segue e tudo mais. Descartem as coisas que eu falo durante o jogo. Eu estou descontrolado no jogo. Eu não estou pensando no que eu estou falando, eu estou só falando. Então, assim, eu não considero o Hayden Hurst um bust. Eu só estava com raiva. Mas vamos lá. Ainda ele tá esquentando ou é falta de colocar ele no planejamento de jogo? Porque, vamos lá, na pré-temporada, não que pré-temporada seja lá aquele parâmetro, mas a gente lembra dele mais envolvido, a gente até brincava, eu mesmo brinquei muito que eu shippava ele com o Lamar Jackson, porque a química entre os dois era muito boa. Ele tá voltando agora e parece que ainda não engrenou, a bola tá chegando pouco nele, e aí o defeito é ele, o defeito é o Mornhinweg. O que acontece com essa escolha nossa de primeira rodada? Eu acho que tem vários fatores nisso, e a lesão é um dos principais, obviamente. O cara que machuca, ele perde tempo de preparação, e para um calouro isso é crucial, né? Se tem um calouro que perde, ele machucou, foi o terceiro jogo da pré-temporada, não foi isso? E ele perdeu o último jogo da pré-temporada inteiro, perdeu as 4 primeiras semanas e só voltou agora. Então pra começar, que você fica muito tempo sem treinar, você perde força física, você perde desenvolvimento. E aí você volta, você tem um time encaixado, você tem 3 caras na sua posição jogando bem, porque o Max Williams tá jogando bem, o Nick Boyle, dentro das condições dele, em termos de proteção, tá jogando muito bem também, e o outro calor tá jogando muito bem. O Mark Andrews tá jogando muito. Então, você já chega em quarto. Por mais que ele seja uma escolha de primeira rodada, ele tá em quarto. Tem 3 caras na frente dele. E aí, você tem que recuperar o tempo perdido e entrar no ritmo de jogo, se entender com seus companheiros, apesar de tudo aqui, de todas essas condições. Então, a tendência é que ele tenha dificuldade, assim como o Balser tá tendo dificuldade também. Depois que o Balser, ele tava voando na pré-temporada, se machucou, ele tá em último na rotação de outside linebacker. O Willie Henry, ele voltou, jogou 20 snaps, machucou e tá fora da temporada agora. A lesão, ela pesa demais no desenvolvimento do jogador, especialmente o jogador jovem. O cara que é veterano, ele consegue voltar com o prestígio que ele tem, né, obviamente, e continuar, alguns não, mas no geral ele consegue continuar jogando bem, porque o cara já tem experiência de não sei quantas temporadas nas costas, então ele consegue voltar bem. Mas pro calouro, que precisa se desenvolver, precisa conhecer os companheiros, é muito difícil. E aí você pega um cara que joga numa posição também que é, né, naturalmente demorada para se desenvolver. Os tight ends costumam ter dificuldade. Você vê o O.J. Howard ano passado e tudo mais. O tight end costuma ter alguma dificuldade para entrar no jogo. Especialmente esses tight ends que são completos. Esses caras que não são só recepção, eles bloqueiam também. Então, é uma soma de fatores que faz com que ele esteja um pouco distante ainda do que é o ritmo dos outros jogadores. Isso quer dizer que ele é um bust? Não, ainda não. Não dá pra afirmar isso agora. É muito cedo pra você falar isso. Mas eu acho que a tendência... Eu não espero muita coisa dele essa temporada, pra ser sincero. Acho que talvez mais pra reta final da temporada ele consiga melhorar. Mas não sei se, como tight end, perdendo 4 semanas e tendo 3 jogadores jogando bem na posição dele, talvez ele não renda ainda esse ano. Ainda mais que ele tá chegando... Caiu de paraquedas na temporada. Ainda mais porque o Mark Andrews tá jogando muito bem. Ainda tem o Mark Andrews. Tem muito analista falando de que tá acontecendo aquela situação que aconteceu com o Dennis Pitta do Tyrande 2 acabar sendo melhor que seria o principal Tyrande da equipe, né? Eu acho pouco cedo esse tipo de análise. Assim, a temporada de calor do Mark Andrews é melhor, obviamente. Assim, ele tem mais jogos, ele fez a pré-temporada quase toda. Ele teve lesão também, mas assim, ele teve lesão durante a pré-temporada, ele perdeu muito treino, mas ali na reta final ele se recuperou, conseguiu jogar e começou a temporada jogando bem. Eu acho que o principal problema do Andrews, quando a gente fala em tempo de jogo, são os bloqueios. Então ele acaba ficando fora de campo muito tempo porque ele não bloqueia bem. Apesar de ele ter feito alguns bloqueios decisivos, principalmente nesse jogo, aquela recepção de 56 jardas do John Brown, ele fez um bloqueio maravilhoso, que possibilitou a jogada se estender. Mas ele não bloqueia bem, principalmente pra corrida. Teve uma corrida pra touchdown, acho que foi no jogo contra o Bills, ou no jogo
num jogo de começo de temporada, eu acho que foi contra o Bills, que ele segurou, não foi contra o Steelers, lá, primeiro touchdown, ele segurou o cara, mas assim, descaradamente, a arbitragem não marcou, mas ele segurou muito claro, assim. Ele não bloqueia bem, esse é o ponto dele, e é por isso que ele pode perder tempo de jogo em relação ao Hurst, mas se ele melhorar nesse ponto, não tem porquê, e ele como recebendo passes, ele é um playmaker decisivo. Vídeo, alguns lances muito bons que ele aprontou durante como touchdown. Exatamente. Saindo dos tight ends, eu tô vendo os números aqui dos recebedores agora. Eu tô impressionado em ver que o John Brown bateu a marca das 100 jardas nesse jogo. Eu achei que ele tinha 134. Isso, 134, né? Isso. Ele teve uma recepção só pra 56 jardas, né? Então, é difícil que ele não batesse 100 jardas. Ele já tinha mais 30 naquela hora. Sim. Ele tinha feito... Não, ele tinha 17 e teve uma recepção pra 56, eu acho. Acho que era isso. Foi a terceira recepção dele no jogo. E aí depois no segundo tempo ele ficou um tempo sem tocar na bola. E aí logo depois ele fez mais umas 2 recepções grandes e depois o touchdown. Foram 6 recepções, se não me engano. E em contrapartida, o Michael Crabtree Foram 7 alvos e 7 recepções. Sim. Ele recebeu todas as bolas que foram jogadas em direção a ele. Ele era um homem maravilhoso. Né? Coisa linda de Deus esse cara. Em compensação, os outros dois, o Michael Crabtree e o Willis Snead, um tem 5 para 66 jardas e o outro tem 3 para 23 jardas. E diga-se de passagem, o Willis Snead fez um jogo bem aquém do que eu esperava. Eu esperava. É por isso, inclusive, que eu entrei naquela discussão contigo no dia do jogo mesmo, e revendo condensado, eu faço meia-culpa aqui, que talvez realmente a coisa não tenha sido tão ruim assim, de que esse ataque, por melhores peças que tenhamos, tá aí o Joe Flacco no top 5 de jardas. Aqui a gente tá com 3 recebedores aí que correm o risco de bater as 1000 jardas. O John Brown, eu acho que com certeza chegar lá. Mas vamos lá. A gente tem esse ataque aí que, apesar dos pesares, tá indo bem, tá legal. A gente comentou sobre os números do New Orleans Saints na defesa. A gente falou, eles não cedem big plays, eles são bons protegendo o jogo corrido, mas no geral a defesa tá lá de medíocre para baixo. Não dava para esperar um pouquinho mais desse ataque? A gente teve um fumble retornado que terminou em punch, outras oportunidades também que a gente poderia ter chegado pelo menos na red zone para chutar um field goal e não chegou. Sabe, não falando assim que o ataque jogou, meu Deus do céu, que ataque ruim. O ataque jogou bem, eu concordo, mas não dava pra apertar um pouquinho mais esse caldo aí? Cara, assim, sempre dá pra jogar melhor. Isso aí é difícil ter um jogo onde a gente vai falar que, não tinha como o ataque jogar melhor, foi melhor. Mas o ponto o problema do Saints nunca foi falta de talento na defesa. A defesa é talentosa como ela mostrou no ano passado. Faltavam encaixes, faltavam algumas coisas que não estavam funcionando, mas que eles mostraram nesse jogo. Assim. A defesa do Saints, eu perguntei isso pro Zauí, eu não consegui entender como uma defesa que torna o time adversário monotemático não consegue impedir as pontuações, porque a gente não consegue correr com a bola. É muito difícil correr com a bola contra eles. A gente teve 78 jardas corridas, que isso foi maior do que a média deles já recebido na temporada correndo com a bola. Então é um time difícil de se jogar também nesse outro lado da bola. E apesar disso a gente conseguiu avançar bem com a bola pelo alto. O John Brown fez uma partida muito boa, 134 jardas, 7 recepções, tudo que foi lançado no Justin dele ele pegou. O Crabtree fez uma recepção maravilhosa em cima do Lattimore, que não é fácil, e ser marcado pelo Lattimore, normalmente ele fecha um lado do campo, então você limita o seu playbook para não jogar na direção dele. A gente até jogou em vários momentos e conseguiu criar coisas. Aquele último passe do Flacco no 2-minute drill pro John Brown dentro da endzone, a queimada que ele dá no Marshawn Lattimore é muito bonita, cara. Exatamente, e assim, foi um erro de marcação do Saints grande, né? Mas o ponto é esse, eu acho que a gente não conseguiu correr com a bola, porque o nosso ataque pesa demais, a gente sente muita falta disso. Porque assim, tirando o John Brown, o nosso maior playmaker é o Alex Collins. Só que para isso você precisa abrir espaço. A gente perdeu demais as trincheiras para eles. Demais. O jogo foi ganho pelo Saints nas linhas.
tanto a linha defensiva quanto a linha ofensiva deles jogou melhor do que os nossos linhas. A linha ofensiva deles até demorou pra conseguir, e aí no final, com a defesa avançada, eles conseguiram abrir muito espaço pro Camara. Eu acho que foi até um erro do Sean Payton isso. No último drive que eles tiveram antes da nossa posse final, eles passaram as últimas 2 vezes para tentar conseguir first down antes de chutar o punch, antes de chutar o field goal, que botou o jogo de 24 a 17. E foram 2 passes incompletos. Por que ele não correu? Porque as coisas estavam funcionando. A defesa estava cansada. Ele estava conseguindo abrir espaço para o Camara correr. Acho que esse jogo foi ganho pelo Saints nas linhas. E a linha defensiva do Saints é muito boa. Você estava enfrentando o Cameron Jordan sendo bloqueado pelo calor. Quem estava bloqueando o Cameron Jordan era o Orlando Brown Jr. Ele até que deu conta do recado, ele não teve tantos problemas assim. O Flacco foi sacado só uma vez e a pressão veio do outro lado, em cima do Ronnie Stanley. Ele deu conta do recado, mas assim, é uma defesa que não dá espaço para as corridas. E isso complica demais. Sobre a OL, há quem diga que a linha teve algum ganho com Bradley Bozeman e Orlando Brown Jr. Eu não achei tanta diferença. Não, assim, né? Eu não acho também não. Acho que ela segurou bem a onda. Eu esperava que fosse pior. O Flacco só foi ser sacado ali no final do 3º quarto, quase. Então, assim, ele só foi tomar pressão mesmo ali na reta final do jogo. A gente quase não cedeu pressões. Eu lembro de ver um dos setoristas que eu sigo, porque eu sigo setoristas de vários times para estar por dentro do que está acontecendo. E eu lembro de um setorista do Saints falando: o pass rush do Saints não existe. Porque a gente conseguiu limitar bem nesse ponto. Assim. O Flacco teve tempo no pouco que tinha passado. E considerando que a gente tinha uma linha ofensiva com 2 desfalques, a gente não tinha nem o Rush, nem o Alex Lewis, com 2 calouros ainda jogando nas posições deles, eu acho que foi um desempenho bem aceitável, eu diria. E aceitável pra bom. Voltando o Hurst, acha que dá pra tirar o Bozeman e colocar ele lá no lugar? E deixar o se o Alex Lewis não tiver condição mesmo, não tem por que fazer diferente. Agora, se ele tiver condição, eu não sei se será feito. Eu acho que depende do que o Ravens esperava do Orlando Brown que ele entregou nesse jogo, entendeu? Eu acho que ele fez uma atuação decente, considerando que ele estava encarando o Cameron Jordan, não é qualquer um. Porra, bicho. Pois é. Então, assim, ele estava encarando o Cameron Jordan e ele deu conta do recado. Ele mostrou que ele tem possibilidade. Mas o problema do Orlando Brown Jr., eu acho que ele teria mais problemas, por exemplo, em marcar o Von Miller do que o Cameron Jordan, entendeu? Porque o estilo, assim, não que o Cameron Jordan seja só força, mas ele, na força, ele consegue segurar a onda. Acho muito difícil você fazer um bull rush em cima do Orlando Brown Jr., entendeu? Aquele empurrando ele pra trás. Você tem que ganhar ele na velocidade. E esse é o ponto. Porque, assim, ele não tem essa velocidade. Ele não vai conseguir igualar. A parada é que o cara vai levar uma hora e meia pra dar a volta nele. Porque ele é muito grande. É uma montanha ali. Então, assim, eu acho que vale você esperar um pouquinho com ele, preparar ele melhor, porque ele pode ser o futuro da franquia. Não jogar ele pra se queimar assim logo de cara, entendeu? De acordo. Só a título de nota, né? Nós temos o 50º touchdown do Drew Brees. Eu não consigo ficar nervoso com o Drew Brees nesse jogo, cara. Aliás, não consegui ficar nem nervoso com as coisas que aconteceram nesse jogo, diga de passagem. Eu fiquei com raiva do Drew Brees depois que ele passa. Eu não consigo, cara. É o Drew Brees, sabe? Qualquer outro quarterback ali, sabe? Eu admiro ele pra caralho. Então. Eu admiro ele muito. Eu acho ele um grande quarterback, gosto muito dele. Cara, porra, vai pro inferno. Aquele passe de Michael Thomas. Porra, gato que o diabo te carregue, pelo amor de Deus. Eu tava comemorando já, pô. Era um sec e, pô, vai entrar um ataque de volta, a gente vai conseguir manter a liderança. Aí ele dá o passo no Michael Thomas, pô, ele desanimou tudo. Já era. Aquele passe ali mudou completamente o jogo. Estava na frente. Se eu não me engano, tava 17-14 naquele momento ainda. E aí ele acerta aquele passe e o Saints consegue um touchdown no final da jogada. Aí foi tudo pra lá abaixo. Eu acho que eu ficava com mais raiva quando a bola ia pro Ben Watson do que com esse negócio aí. Aí era óbvio que a gente tomou um touchdown dele, né? Claro, né? A lei do ex, sempre.
E só pra fechar então o jogo, vamos pros special teams, cara. O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Então, assim, a gente sabe que marcas não duram pra sempre. Não dá pra esperar que o cara seja perfeito durante toda a carreira. Uma hora a pessoa vacila, mas tinha que ser domingo, cara. É, assim, na carreira dele eram mais de 300 tentativas de extra points de pós-temporada, acho que eram 316. Assim, 322 é só a temporada regular, né? 322 era só em temporada regular. Acho que contando college, pós-temporada e tudo, eram 318, não 317, 318. E ele não tinha errado nenhum. Ele só escolheu a pior hora possível pra errar o primeiro. Ele podia errar naquele jogo contra o Bills, tava 40 e tanto a 0. Aí, pô, beleza, errou o extra point, entra piada. Mas, cara, não agora, pelo amor de Deus, Tucker. Caralho, tanto momento pra você fazer isso. Tanto momento. Pelo menos não errou dos playoffs, né? Se fosse playoff, aí era pra matar ele mesmo. Né? Se fosse no playoff, ia virar dedo no cu e gritaria dentro do estádio. Olha o linguajar. Mas, cara, sim, a sensação daquele momento foi bizarra. Porque eu já tava pensando assim, caralho, 24 segundos pro Breeze, fudeu, ele vai conseguir 60 jardas aí, chutar de gol. Aí eu olho, tá a bola indo pra fora, eu falei, caralho. Assim, eu tô incrédulo, eu ainda não acredito que isso aconteceu. Acho que eu vou acordar, o Tucker vai ter acertado, a gente vai ter perdido na prorrogação. Mas não acredito. Não, mas pela cara do Tucker, nem ele tá acreditando até agora também. Não, ele falou que na hora que ele viu a bola indo pra fora, ele não acreditou. E aí falou que ia deixar doer um pouco, algumas horas, e depois ia trabalhar duro pra superar isso. O meu medo principal é como isso vai afetar a confiança dele, entendeu? Porque assim, perdeu o jogo, beleza, a gente tá em condição de ganhar a divisão ainda. Seria melhor se a gente tivesse ganhado, obviamente. A gente estaria 5-2, estaria na liderança da divisão, porque como eu disse, quando você me perguntou pra quem ia torcer, eu falei, o Bengals vai ser o Bengals. Ele vai cair de produção, ele não vai conseguir manter esse nível de atuação. Não deu outro, tá aí. Já perdeu a liderança da divisão pros times de folga. Mas aí, porra, cara, é o cliente maior do Pittsburgh Steelers e o Kansas City Chiefs, né? Por enquanto eu não considero esse parâmetro. Mas assim, é o cliente maior do Pittsburgh Steelers. A gente viu o que o Steelers estava entregando antes. Aí tu perde pra eles dentro de casa. A gente que não é, porra, nenhum Los Angeles Rams, não é nenhum Kansas City Chiefs, conseguiu ganhar dos Steelers lá dentro sem passar muito sufoco. É pior que os Steelers ganharam no Paul Brown, né, cara? Eu tinha esquecido. Eles ganharam em Cincinnati, cara. Ganharam em Cincinnati. Vai ser freguês assim, porra. Puta que pariu. Mas eu falei, por isso que eu falei, eu prefiro que o Bengals ganhe, que o Bengals vai ser o Bengals. Ele vai, pô, o Buffett vai ser suspenso, alguém vai dar uma porrada em alguém, vai dar uma merda, eles vão cair de posição. Mas os Steelers é encardido, cara. O Hot Pato é foda. O time desgraçado. Então, já estamos na liderança da divisão e agora a gente tem que ganhar deles de novo pra ficar uma situação mais tranquila. Eu espero que o bye, tirando a Atlanta Falcons, o bye promete ser mais tranquilo pra gente, né? Porque a mágica dos Bucks acabou, o Raiders, o John Gruden abriu uma empresa de demolição lá dentro, os jogos de divisão são em casa, esperamos que seja mais tranquilo. Eu acho que até a Atlanta Falcons é perfeitamente ganhável com os desfalques que eles têm, cara. Eles perderam muita gente importante. Pô, tu não tem Devonta Freeman, tu não tem Keanu Neal, tu não tem o Deion Jones. São todas lesões assim, cruciais demais pro Falcons. Eles estão sofrendo por causa disso. Eles estão até 3-4 agora, deram uma recuperada, mas vocês estavam 1-4. Sofrendo demais por causa dessas lesões. Então, a defesa do Falcons está sofrendo muito por causa dessas lesões. Muito. Então eu acho que é um jogo ganhável lá dentro. Enfrentar eles lá não vai ser fácil, obviamente. É um grande time, principalmente um grande ataque. Mas é um jogo perfeitamente ganhável pra gente. Dá pra ganhar. Eu acho que o principal problema desse pós-bye é o Kansas City Chiefs. Mas esse é um jogo dele agora. Esse é um jogo que eu já conto como derrota, assim. Eu nem conto esse jogo, assim. A não ser que, pô, já estejam classificados com a bye garantida e primeira posição, eles vão lá e começam a poupar o time pra pós-temporada. Porque fora aí, sendo que acho que faltam 4 semanas antes do final da temporada, então é impossível isso acontecer.
É contar com o ataque brilhar pra caralho, né? Já que a defesa nossa, aliás, brilhar pra caralho nesse jogo, né? Você teria uma partida inspiradíssima da nossa defesa e do nosso ataque também, assim. Nunca a defesa do Chiefs é o grande problema do time. Tem dado muito espaço pros adversários, os adversários conseguem caminhar. Então, assim, eu acho que nosso ataque vai ter até um bom desempenho, mas eu não sei se a nossa defesa vai conseguir segurar. Esperar é torcer pra que a mágica do Mahomes passe até lá. Se é que é uma coisa passageira, né? A gente não sabe, né? Primeira temporada dele como titular. E eu acho que não, eu acho que é o futuro da liga. Vamos ver. Porque eu dizem que eu só erro, né? Eu já dizia que ele era o melhor quarterback daquela classe. Não só eu, né? Muita gente falava, mas sei lá, eu acho que se for pra avacalhar, vai avacalhar no segundo ano e no terceiro ele volta a ser o eu acho que Mahomes que a gente tá vendo. Eu acho que, tipo, o segundo ano como titular vai ser a parte mais difícil. Porque o primeiro ano ainda não tem tape, ele é muito surpreendente, é muito difícil você marcar ele, porque o cara faz passe esquerda às vezes, então é maluco. Mas eu acho que talvez ele sofra um pouco mais ano que vem, mas, assim, tendo o Andy Reid ali com ele, e ele fazendo as leituras que ele tem feito leituras muito interessantes durante o jogo, e acho que foi o Andy Reid mesmo que falou que ele faz as leituras, ele sai na lateral e conversa com o Andy Reid, fala o que ele enxergou dentro do campo e eles adaptam as jogadas assim. Então, assim, ele é um jogador muito inteligente também. Mas isso é para um programa futuro. E viu outro bicho que ele faz passo para a esquerda. Bom, não estamos aqui para falar de Kansas City Chiefs, já que a gente está fazendo prognóstico, vamos falar do nosso próximo jogo. Não, minto, pera. Antes, senão a torcida mata a gente, vamos eleger aí quem foi o melhor e o pior jogador da partida. Eu não vou fugir do óbvio. Eu acho que se for para eleger o melhor vai ser o John Brown, pelo que ele conseguiu fazer nesse jogo. E o pior da partida provavelmente, mano, Jimmy Smith, né? Você fazer tanta falta assim, ser queimado do jeito que for, entregar esse tanto de jardas que ele entregou pros Saints, dá logo o troféu de pior da partida pra ele e pronto. Eu até não concordar com você. Acho que o John Brown e o Jimmy Smith são os nomes mais seguros. Assim, a dor que o Tucker causou na gente faria a gente pensar em eleger ele, mas assim, é foda, foi um erro muito crucial, mas não foi o pior. Ele errou no momento que ele não podia errar, né? Enfim, o Jimmy Smith foi a tragédia do jogo, né? Porque ele possibilitou ao Saints as pontuações que botaram a gente nessa situação. Pensa em todos os momentos que poderíamos ter evitado evitado chegar na situação do Tucker errar um chute. Talvez a gente poderia estar com o placar na frente e aí o chute não fizesse diferença. Então, o tiro do Tucker... assim, o Jimmy Smith cedeu o drive inteiro do primeiro touchdown do Ben Watson. Tudo foi em cima dele. Os passos completos, as faltas, tudo em cima dele. E ele cedeu o touchdown ao Michael Thomas depois. Ou seja, 14 pontos foram basicamente em cima do Jimmy Smith. Mas era para ser outro jogo. Bom, vamos para as perguntas. Vamos lá. This football right here. We hunting today. Follow me. Hop on this back. That's what real linebackers do because we got each other. Run to the football today and let's knock somebody out. Y'all know what we do on 3. 1, 2, 3. Oh! Let's go. 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 I'm a Baltimore Raven. Vamos lá, o Guilherme Foster pergunta sobre o Hayden Hurst, nós já falamos, né? Sim. Aliás, um abraço aí pro Guilherme Foster, administrador do Ravens Brasil. Se mandar um abraço pro Hayden Hurst. Genival Cavalcante Júnior, depois desses primeiros jogos, dá pra chutar se o Flaco renova ou não com os Ravens? Lamar segue sendo o futuro e não o presente do time? Vamos lá, a gente tá falando do nosso top 5 em jardas. O Flaco tem contrato, acho que até... O contrato dele vai até 2020, né? Acho que 2020 ou 2021. Acho que 2021. Então, gente, vai ter Flaco até dizer chega. Eu acho que eu acho que não passa da próxima temporada. Tipo, ele vai ter a próxima temporada no máximo, entendeu? Eu acho que não vão segurar o Lamar no banco por mais de 2 anos, entendeu? Porque ter um QB em contrato de calor te dá uma vantagem competitiva muito grande. Porque você consegue investir na off-season porque você tem dinheiro sobrando. Só que pra isso a gente precisa se livrar do Flaco.
E o contrato dele é gigante. Só que a gente não tem essa possibilidade ainda. Pra próxima temporada, a gente conseguiria fazer isso levando em consideração o fato de que a gente ficaria com dead money ainda grande, mas não é impossível de lidar como é agora. Se a gente corta ele agora, a gente teria um dead money acho que de 28 ou 24 milhões. Na próxima temporada cai para 16, entendeu? Já é uma coisa mais aceitável, mas ainda é ruim. O ideal é 2019 para 2020, que aí já cai para 8, se não me engano, e já dá para dar um chute na bunda dele. Se ele tivesse uma temporada horrorosa, eu acho que o time se livraria dele agora, nessa off-season agora, e botar ele lá mais titular no ano que vem. Mas como ele tá jogando bem, tá saudável e tudo mais, a não ser que realmente tenha uma oferta grande por ele, eu acho que o time vai segurar ele no ano que vem. Porque, assim, uma coisa é você aceitar o dead money porque você tem uma porra de uma oferta de primeira rodada por ele, que não vai acontecer. Outra coisa é você aceitar o dead money só porque, não, vou me livrar desse cara aqui que tá jogando bem, entendeu? Então, como ele tá jogando bem, tá dando conta do recado, eu acho que deve ficar até final de 2019. Eu gosto da teoria de que os Jaguars vão encostar o Blake Bortles e dar um contrato grande pro Flacco. Não vão fazer isso. Mas eu gosto, é divertido imaginar o Flacco, aquele capacete horroroso dos Jaguars. É mais fácil eles trocarem pelo Derek Carr. Também acho. E eles trocando todo mundo mesmo? Assim, assim, plausibilidade seria o Derek Carr, mas que a teoria do Flacco dos Jaguars é legal, eu gosto. Augusto César de Moraes, determinante da derrota foi a fraca atuação da DL no jogo corrido. Permitimos 17 pontos no último quarto. Eu não acho que tenha sido tanto problema da DL, acho que o problema foi mais o nosso cornerback mesmo. Eu acho que a gente cedeu muitas. O principal problema da defesa nesse jogo foi ceder muitas conversões. A gente cedeu várias conversões de terceira e quarta descida. Isso pesa demais. Pesa muito. E terceira nem tanto, a gente não cedeu tanto a terceira descida. A gente cedeu até ali a reta final do jogo, a gente tinha cedido 3. Só que foram 4 de quarta descida. Então, no fim das contas, a gente cedeu 7 conversões. Eu acho que isso pesa demais. O Saints, em dado momento do jogo, ele tinha convertido 4 quartas descidas em 5. Eles tentaram 5 conversões de quarta descida e conseguiram converter 4. Então é um momento que você não pode errar, assim, você não pode ter 0 erro. Porque se você consegue forçar o turnover downs, você está numa boa posição de campo para fazer a diferença. Acho que o principal ponto foi esse. A gente errou na estratégia, a gente se preocupou demais em forçar a quarta descida, achando que eles iriam pro punch e eles não foram. E o time demorou a perceber isso. Eles arriscaram uma vez, arriscaram a segunda, arriscaram a terceira, todas as vezes assim. A gente forçou a quarta descida, eles foram lá e tentaram. E aí na última a gente conseguiu forçar o fumble, sendo que a gente já tinha forçado o fumble antes, diga-se de passagem. Foi um erro de arbitragem assim, bizarro novamente. Aí acontece, enfim. Então eu acho que o principal erro foi esse, assim, a incompetência na hora de fechar a quarta descida. Agora vamos pro Twitter. O Nicolas: vocês não acham que aqueles 11 sacks contra os Titans elevou o nosso pass rush em um patamar que ele não é? Porque em jogos contra times melhores não conseguem impressionar tanto, e eu concordo com o Nicolas, cara. 11 sacks, mano, é um jogo completamente atípico pra qualquer time. Mas isso Jaguars ano passado. Isso a gente até mesmo falou, que é uma coisa atípica, não dá pra esperar 11 sacks sempre. Mas assim, eu acho que o que ele quer dizer é o fato de a gente ter tido aquele jogo de 11 sacks fez com que a expectativa em cima do nosso pass rush fosse de algo melhor, que não é. Porque não tem funcionado tão bem. E eu concordo, assim, funcionou muito bem naquele jogo especificamente por causa das blitz. O Martindale fez muitas blitz, vindo de vários lugares diferentes, e o Mariota ficou muito perdido com aquilo. Ele não sabia de onde é que havia a pressão, então ele ficou ansioso, ele ficou desesperado, e começou a tomar sec o tempo todo. Então, assim, a estratégia do Martindale naquele jogo funcionou muito bem, porque ele conseguiu confundir muito bem o Mariota, e isso também foi causa dos sacks, porque você via o Mariota ansioso para fazer os passes, então isso influenciou nos passes dele também. Ele passou mal a bola por causa disso também, e acabou segurando demais a bola em alguns momentos, e que fez com que ele sofresse sucesso. Agora, o nosso pass rush funcionou razoavelmente nesse jogo. Se monta uma linha ofensiva muito forte, naturalmente a gente teve mais dificuldade, a gente conseguiu um sec ainda, mas eu concordo com o Nicolas de que o nosso pass rush não é aquilo que foi contra o Titans, nem perto daqui. Falta alguma coisa ainda. O Suggs ainda é o melhor desse grupo, apesar do Zadarius Smith fazer uma boa temporada. E a parada é, o Saints soube limitar esse pass rush, porque a gente
não conseguiu pressionar o Breeze não foi porque ele teve 10 horas no pocket. A estratégia do Saints envolveu passes rápidos, curtos e corridas. Pra quê? Pra não deixar o Breeze no pocket. Porque você tem Cedar Smith, você tem Terrell Suggs. Então a ideia era justamente essa, não deixar o Breeze lá pra tomar porrada. E mesmo assim a gente ainda teve alguns lampejos nesse jogo, né? Como aquele fumble que os juízes deram um passe incompleto. Um momento ou outro a nossa defesa ainda conseguiu encostar no Breeze, mas a gente não pode também falar que, meu Deus, que pass rush maravilhoso, acho que muito pelo contrário. Teve um sack do Suggs, teve um hit do Cedar Smith que forçou um punch, que eu até falei, cara, o pass rush precisa chegar no Breeze pra atrapalhar, porque ele tem tempo no pocket. Era um drive especificamente que ele tava tendo bastante tempo no pocket. E aí era uma terceira descida, assim que eu falei isso, ele chegou e deu um hit no Drew Brees, fez ele errar um passe. Fale mais vezes no jogo contra os Panthers, por favor. Pode deixar. Então, assim, eu acho que dentro das condições não foi uma atuação tão ruim do nosso pé hoje, mas de fato, não tem o patamar que mostrou no jogo contra o Titans. E para fechar, o Jonatas pergunta o que estamos achando do time de especialistas, o que pode mudar para melhorar. Eu só queria fazer uma observação quanto ao Cyrus Jones, que para mim tem sido uma grata surpresa como retornador, cara. Ele tá fazendo um bom trabalho, levando em conta que a gente tinha dois caras que corriam o risco de fumble. O Cyrus Jones está mostrando assim muita segurança carregando a bola e volta e meia ele consegue uns avanços muito bons, cara. Parabéns pra ele. Eu fiz a minha meia-culpa já no programa passado, né? Ou não. Acho que eu já fiz a minha meia-culpa em relação ao Cyrus Jones, mas enfim, eu faço novamente. Tá se mostrando um cara seguro, tá tomando conta bem da bola, tá retornando bem. E era uma coisa que a gente não tinha com os outros dois retornadores que jogaram essa temporada. Tanto o Janaron Grant quanto o Tim White, que eu defendi com unhas e dentes, tinham dificuldade de segurar na bola. Sofriam fumbles e tudo mais. E também não conseguiram grandes retornos que fizessem que, beleza, a gente pode pensar em correr o risco porque ele tá retornando bem. Não, o Cyrus Jones está se mostrando um cara seguro, retornando bem, porque no Patriots ele teve algumas dificuldades com isso também, em termos de fumbles e tudo mais. Uma surpresa, de fato, interessante. Eu acho que o principal problema do nosso time de especialistas, que foi a pergunta, né, no caso, é a proteção ao chute. A gente precisa melhorar essa proteção ao chute, porque já tivemos punts bloqueados, gols bloqueados, e nem foi o caso desse extra point do Tucker. Acho que foi mais ele pegou mal na bola mesmo. Não tava porque o chute muito. Foi Deus, né? Não, ele não tava ventando muito, não tava nada anormal, assim. Ele pegou mal, não sei se o jeito que ele bateu na bola botou um efeito nela que, cara, aquela curva não é uma coisa comum, assim. Você não vê uma curva daquela no chute. Porque ele chutou, na hora que a bola saiu do pé dele, ele tava bem no meio do Y. E aí, no meio do caminho, ela fez uma curva bizarra e saiu, assim. Então, isso não é aquele chute no cadarço da bola, estilo que o Blair Walsh fez contra o Seattle Seahawks? Eu não sei, teria que ver, eu não sei se teve um replay daquela câmera que fica focada na bola, se de fato o Sam Cook botou mal, porque a função do Sam Cook é botar a bola pra ele virada com o cadarço pra frente, não pra onde ele chuta. Aí eu não sei se ele posicionou mal a bola, se foi só um erro do Tucker mesmo. Acontece, né? Ele também erra. Na hora mais inapropriada, mas ele erra, né? Infelizmente. Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui. Botamos pra fora toda a nossa tristeza, toda a nossa mágoa com esse jogo. Não foi um jogo tão ruim de fato, né? Pô, perdemos por um ponto de diferença só. A gente conseguiu fazer um jogo bem parelho. Foi divertido. Pra quem não torce pra nenhum dos dois times, foi bem divertido. Pra quem torce pro Santos, foi uma festa. Mas é isso. Esperamos dias melhores domingo que vem em Charlotte contra Carolina Panthers. Giba Pérez, muitíssimo obrigado pela presença, muitíssimo obrigado pela colaboração, pela participação. Tamo junto, forte abraço.
E você que está escutando, não esqueça, facebook.com/Casa do Corvo, nossos twitters, @Casa do Corvo, @BRavensBra, @JGGL, que não veio hoje dessa vez por motivos médicos. E não se esqueça, apoia.se/Casa do Corvo, picpay.me/Casa do Corvo, seja torcedor de elite, agora você pode concorrer a prêmios com o seu apoio. E é isso. Até semana que vem, pessoal. Falou! John's gonna talk about it. Every big brother's got a story to tell. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.